Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Você no Divã, comigo, Aloísio Silva. Hoje nós vamos conversar sobre a classe política. Por que essa classe tanto incomoda a nós brasileiros, a nós cidadãos, que dependemos deles para administrar o nosso país, né? O nosso país, o mundo, né? A classe política está no mundo todo. Mas no Brasil, deixa eu escolher uma posição melhor aqui, que melhore a imagem, né? A posição que melhora a imagem, a qualidade da imagem. Pronto, acho que agora melhorou. Eu estava com muita sombra, acho que agora melhorou. Então, o nosso país depende da administração desses políticos. E não é só o nosso país, o mundo todo. Mesmo aqueles lugares onde não haja eleição, ainda assim quem administra são os políticos. Porém, onde há eleição, a gente acaba assumindo um complexo de culpa. Porque, querendo ou não, somos nós quem os escolhemos, somos nós que os colocamos lá. Então não há o que justificar. No meio intelectual brasileiro, por exemplo, se discute hoje, isso vai aparecer no livro de história, que houve um golpe presidencial no Brasil, um golpe do legislativo e do judiciário, que empossou um presidente legítimo. Mas ainda que haja esse golpe, nós votamos nos deputados. Então aqueles deputados que nós elegemos foi quem planejou e quem arquitetou e quem sustentou e sustenta até hoje o golpe. Se nós estamos passando dificuldade ou não, fica sempre essa dúvida. Mas mesmo que nós tivéssemos elegido o atual presidente, ainda assim fica essa questão da culpa. Fora isso, a gente vota na melhor das intenções. Então, por que surgem essas figuras, esses psicopatas? O que é o psicopata? O psicopata é aquele ser humano que, num processo de adoecimento psíquico, por isso psicopata ou sociopata, melhor dizendo, o sociopata é aquele indivíduo que, por um adoecimento psíquico, ele não tem compaixão, ele não tem superego, ou o superego dele é muito enfraquecido. Ele vive num processo narcísico, num processo egocêntrico, muito comum das crianças de 3, 4 anos. E aí ele não pensa no outro. Já viram aqueles garotinhos dizendo: é meu, esse brinquedo é meu, não pode, é meu. Às vezes o garotinho fala do brinquedo que é dele, às vezes o garotinho se apossa do brinquedo do coleguinha e fala: é meu, é só meu, não pode. E aí começa a brigar. Então aquele garotinho de 3 anos, ele está vivendo a fase chamada egocentrismo. É o momento em que ele não tem ainda desenvolvido o superego. Porque o superego que vai desenvolver no ser humano o senso político, o senso de compaixão, o senso de dividir. Como aquele garotinho de 3 anos ainda não tem superego, o superego dele vai se desenvolver a partir do complexo de Édipo, a partir dos 5 anos, então por isso que ele quer ser dono de tudo. Então, o político sociopata, que é a maioria deles, na verdade são esses garotos egocêntricos que se apropriam do bem público dizendo que é só dele. Então, ele não só o brinquedo dele é dele, ele trata o Estado, ele trata o cargo que ele desenvolve como se fosse um brinquedo. Ele não tem noção de consequência. Ele se comporta como uma criança. Então, aquele político psicopata que... eu digo psicopata porque ele não tem compaixão. Não é só sociopata.
Aquele político psicopata que desvia dinheiro do hospital público, ele não pensa que centenas de milhares de pessoas vão morrer no corredor do hospital para que ele tenha o luxo de viajar para a Europa, para que ele possa comprar um carro novo, para que ele possa comprar um apartamento, uma casa, então uma mansão. Então ele não tem noção disso. E por não ter noção disso, ele é um psicopata. Ele não tem compaixão. Noção ele tem. O que ele não tem é compaixão dessa pessoa. Então, quando criança, isso é uma fase normal, natural. Mas para um homem adulto, uma mulher adulta, isso já configura ou sociopatia, falta de compaixão pelos grupos da mesma sociedade, ou psicopatia mesmo, de fazer com requinte de saber que o outro está sofrendo, como aquela prefeita que usava o dinheiro da merenda escolar para viajar e fazer farra com os amigos. E quando foram entrevistar, ela falou, é isso mesmo, tá certo, eu posso fazer isso. Então aquela garota é um exemplo claro ela é uma psicopata. Então do mesmo jeito que ela faz isso, ela poderia matar uma pessoa rindo. Ela matou pessoas rindo, inclusive, na medida em que ela deixou faltar o alimento na escola, na merenda escolar, para ela tomar o uísque importado, para ela pagar iate. Vamos à história dessa prefeita. Né? Ela é um exemplo claro do político brasileiro hoje. No passado, primeiro vamos entender o que é político. O que é política? Política vem de polis. Polis era como chamava a cidade grega. As cidades gregas eram chamadas de polis. Por isso, metrópolis, megalópolis, utilizando aí o sufixo grego, da cidade grega, polis. Nas cidades gregas, tudo era decidido diretamente, na chamada democracia direta, não era voto, não era eleição. Os moradores, os cidadãos, decidiam o destino da polis. Então, Aristóteles vai chamar, por causa da polis, as pessoas que vivem na polis, a relação entre as pessoas, ele vai chamar de política. Então, política, traduzindo, é a relação, é a ciência que estuda a relação entre as pessoas que convivem em um mundo civilizado, em uma cidade, em um bairro, em um estado, em um país. Isso é política. O próprio Aristóteles, discípulo de Sócrates, ele escreveu um livro chamado A Política, que ele vai falar dessa convivência entre os seres de uma mesma região, de uma mesma cidade, de um mesmo país. Então, política é a ciência que estuda a relação entre as pessoas. E políticos somos todos nós, cidadãos. Só que como nós damos uma procuração para alguém decidir por nós o futuro, as ações da nossa cidade, do estado e do país, então passamos a nossa função política para esse representante. Então, cada deputado, senador, presidente da República, governador, prefeito, vereador, são nossos procuradores. O voto é um ato de procuração pública. Você determina que aquela pessoa vai te representar. Então, quando os deputados deram o golpe, eles estavam nos representando. Fomos nós que os colocamos lá. Se não representaram devidamente, o que a gente faz com o procurador que não nos representa devidamente? A gente retira a procuração, né? E tem penalidade para ele.
Então, isso é política. Existe a política partidária, que são os partidos políticos. Os partidos políticos, embora tenha esse monte de nome confuso, PCN, PCTAP, não sei o que, esses nomes confusos, teoricamente eles representam três partes, três aspectos. Na Revolução Francesa, aqueles que eram revolucionários, ligados ao povo pobre, ficavam do lado esquerdo, portanto a esquerda. Aqueles revolucionários ligados aos mais ricos ficavam à direita. Por isso que quando fala direita é pessoa que defende a classe mais rica. E aqueles que ora votavam com um, ora votavam com o outro, ficavam no centro. Por isso esse termo, esquerda, direita, centro, que vem até os dias atuais. Então são os partidos políticos. É necessário, para chegar à governança, ser ligado a um partido político. O partido político devia dar exemplo e ser o primeiro espaço de democracia, mas não é assim. Alguns caciques, usando a gíria, alguns caciques, não cacique de índio, porque índio é uma pessoa civilizada, alguns caciques se tornaram donos dos partidos políticos. Então são eles que determinam o que é que vai ser. Então não existe uma ideologia partidária, mas os interesses de determinados caciques. Isso no Brasil é muito claro, porque isso entra até no aspecto religioso. Cada pessoa vai lá, abre a igreja e administra do jeito que ela quer. Então funciona assim. O que é que acontece? Por que que os políticos brasileiros, em sua maioria, veja, em sua maioria, eles são corruptos? Por quê? E não só no Brasil, nós vamos encontrar político corrupto na Itália, na França, nos Estados Unidos, tem muito lá também. Mas por que que esses cidadãos são corruptos? Porque durante a infância, nós temos a política brasileira e a política democrática envolve eleição. Quem deveria ser candidato a cargo público? A pessoa que tivesse algum vínculo com a coisa pública. Eu vou dar um exemplo. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eles devem indicar um representante. Sindicato dos Ferroviários, sindicato das empresas, por exemplo, a Finesp, né? Fiesp, melhor dizendo, ela tem o candidato dela. Então, são os empresários indicam o candidato. Então, o candidato deveria ser filho de instituições que debatem interesses cidadãos. Deveria ser assim. Foi assim durante muito tempo. Mas o que acontece hoje? A política virou uma carreira. Então, vai passando de pai para filho. Porque o cacique político, ele sabe como angariar voto. Então ele ensina o filho. E o filho ensina o neto. E o neto ensina o bisneto. E vai passando como se fosse uma herança monárquica. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Tarcísio Meira, por ele ser um bom ator, ele e a esposa Glória Menezes, é natural que o Tarcísio filho também quisesse ser ator. Mas o Tarcísio filho não conseguiu o mesmo espaço que o Tarcísio pai. Por quê? Não depende só do nome Tarcísio. Ele precisa ser bom, porque se não for bom, a mídia, os locais de encenação não vão comprar o serviço dele. E fora isso, a filha da Elis Regina, que é boa, né? Mas não faz tanto sucesso como a mãe fez. A gente tem, por exemplo, a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro, que a Fernanda Torres é tão boa quanto a mãe, só que de uma outra maneira. Mas se a Fernanda Torres não for boa, ela não vai ser absorvida pela dramaturgia brasileira.
Então não basta ser só o sobrenome, tem que trabalhar e merecer, né? Claro que o sobrenome vai pesar. A escola aqui, por exemplo, a SBP é uma empresa familiar. Quando eu me for, quando eu me aposentar, a empresa vai ficar para os meus filhos. Mas se os meus filhos não souberem administrar, ela vai quebrar. O problema é que no caso público, os filhos, os políticos geram filhos incompetentes, sociopatas, e eles sobrevivem à custa do sangue do povo. Não depende de vocação, não depende de competência. Lembra aquela história das empresas familiares? O pessoal sempre conta, o avô constrói, o filho mantém, o neto destrói. No caso da política isso não acontece, porque o dinheiro é o dinheiro do povo, o dinheiro é o dinheiro público. Então mesmo o filho incompetente, ele vai permanecer a vida inteira sangrando do Estado a sua incompetência. Ele não vai fazer coisa. E aí pior, ele vai deixar de herança, vai deixar para o neto também ruim, incompetente, que vai dar sequência a essa tradição de desgraça, de sofrimento para o país. Então a maioria dos nossos políticos, eu estou dizendo isso porque está próxima a eleição, esse ano teremos eleição para um monte de cargos, deputado, senador, presidente da república, governador. Então, a maioria dos candidatos são de tradicionais famílias de políticos profissionais. Esse é o ponto. A política não é uma profissão, é um cargo provisório. O político teria que ficar lá 4 anos se for deputado, 8 anos se for senador, 8 anos se for um bom governador, um bom presidente sendo reeleito, e depois vazar. Mas não, eles viram profissionais, querem ficar o tempo todo. Então, e aí eles criam vínculo, alguns se aposentam para garantir salário, mesmo se eles não forem eleitos. E aí voltemos àquela prefeita, lembra a prefeita que foi presa tomando uísque com o dinheiro da merenda escolar? Essa prefeita é filha de um prefeito corrupto, que teve seu mandato cassado, e aí colocou a filha no lugar dele para se eleger. Como o povo já ia votar no pai dela, votou nela porque tem o mesmo sobrenome e porque o pai apoiou. Mas era uma menina caprichosa, era uma menina filha de papaizinho, como a gente diz, né? Uma pessoa caprichosa, que não tem noção de consequência, uma irresponsável. E por que ela é irresponsável? Porque ela cresceu ouvindo dentro de casa as maracutaias do pai, que desviavam o dinheiro público. Então, na hora da formação do caráter dela, no complexo de Édipo, esse caráter foi deformado. Enquanto que na sua casa você ensina seu filho, sua filha a ser honesto, a trabalhar, ensina para ele como é que é o mundo do adulto, diz não para ele, mostra quando ele pede para comprar alguma coisa cara que você não pode comprar, você explica para ele que isso custa dinheiro e custa o seu suor. Enquanto você faz isso, porque você é um trabalhador honesto, o político corrupto não, ele dá coisas além do que o filho pede, e o filho escuta dentro de casa o processo de corrupção, o desvio de verba, os compadrios, as combinações, a venda de voto. Tudo isso é combinado dentro de casa e a criança cresce escutando. Então o caráter dessas pessoas é um caráter deformado. E exatamente essas pessoas de caráter deformado é que serão os sucessores desses pais corruptos. Então, pai corrupto gera filho sociopata,
Filho que não sabe, não tem compaixão da sociedade. Porque para ele é normal roubar do povo, trazer desgraça para o povo. Porque o pai dele fazia. Tem um caso de uma moça que matou friamente o pai e a mãe. E esse caso tomou conta da mídia na época, né? O povo inteiro ficou odiando a moça está presa até hoje. E essa moça, eu fiquei numa das viagens, eu tive contato com alguém que era amigo da família dela, não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe quem é. A pessoa me disse que o pai dela era contador do PC Farias. Nem todo mundo deve lembrar do PC Farias. O PC Farias era tesoureiro do Fernando Collor de Mello, que teve o primeiro impeachment do Brasil por corrupção. Ele roubou tanto do Brasil que ele sofreu um impeachment. E o PC Faria era o tesoureiro dele, é o cara que estava com toda a documentação, etc., que provava os atos de corrupção do Fernando Collor de Mello, que por acaso é candidato agora, parece, a presidente, que por acaso o avô dele foi senador. Ou seja, também um sociopata, porque o avô foi senador, o filho do senador viu o senador tramando, o neto aprendeu com o pai o que o pai aprendeu com o avô. Percebe o processo? É um processo psicológico, é uma escola de sociopatia, são sociopatas, são pessoas que não têm compaixão de ninguém. São pessoas que quando vão num restaurante para comer, elas comem com nojo, mas faz a cara bonita e só aparece, eu acho assim, deprimente, procurar as pessoas pobres só em época de eleição, como mostra aquela música Geni do Chico Buarque. Mas conseguem fazer isso? Isso para eles é um teatro, eles não ligam, porque eles não têm compaixão, eles não têm compromisso com aquelas pessoas. E eles vão lá, tomam um cafezinho, bate nas costas, pede o voto. Eles vão visitar a casa de vocês. Vão na casa da gente, os caras de pau. Mas eles não têm o mínimo. Você olha para a cara do sujeito, aquilo ali é uma máscara grega. Ele está fazendo um teatro, porque ele é um sociopata. Ele não tem noção do que você é. Ele não quer saber como é você. Ele não quer saber o que você precisa. Você sabe como é que os candidatos políticos fazem para fazer as suas promessas? Eles contratam empresas de pesquisa e essas empresas de pesquisas vão nos bairros e pesquisam o que é que o povo gostaria que fosse feito naquele bairro, naquela cidade. Então, quando vocês verem alguém na rua te parando ou batendo na sua casa, falando o que você gostaria para a sua cidade? Isso aí é para atender aos interesses de candidatos. Não foi o que pediu para fazer aquele vídeo dizendo o que você queria para a sua cidade. Aquilo ali vai virar matéria-prima para os candidatos. A empresa vai vender para cada candidato os vídeos da região a que ele pertence. E aí, quando ele chegar lá, ele vai falar exatamente o que o público quer ouvir. Então ele já conhece o mecanismo de manipulação, ele conhece o processo ideológico, ele conhece o processo de subliminar. Então ele já faz uns discursos ensaiados. Quem entende de psicanálise, que é o meu caso, fica olhando e fica rindo. Como é que a pessoa consegue ser tão cara de pau? Quando eu vi o Aécio Neves socar a mesa e falar aquelas palavras inflamadas, eu disse, gente, como pode ser tão cara de pau? E logo depois estourou, né, o dinheiro que ele pegou aí. Mas só para a gente entender como é que funciona. Sem entrar na questão partidária. Eu não quero discutir aqui a questão partidária. Eu estou discutindo aqui de forma generalista, porque é geral. É geral. Se você olhar o político e ele tiver origem de família de político, fica esperto que ele é um sociopata.
Se ele está entrando na política pela primeira vez, se ele está ligado a um sindicato de empresários, sindicato de comerciantes, sindicato de trabalhadores rurais, associação de moradores, é diferente. Mas aquela pessoa, filha, por exemplo, Aécio Neves, quem é? É neto de Tancredo Neves, percebe a jogada? Aí a gente fala, não, mas Tancredo era um homem bom, era bom porque morreu. Vai estudar a biografia dele para você ver. Eu sou historiador por formação acadêmica. Estuda a vida do Tancredo, você vai ver que ele não era tão bonzinho. E aí o Aécio é neto dele. Então o Aécio teve escola. O pai do Aécio aprendeu com o avô, né? Com o Tancredo, e passou isso para o Aécio. Então por isso que o Aécio é um sociopata, né? Teve uma juventude playboy, de consumir cocaína, de quebrar as coisas, de fazer tumulto, tem passagem na polícia, mas é neto da família Neves. Logo, ele tem o ombro, as costas largas, né? É protegido. E independente da questão partidária, se a pessoa for descendente, isso quer dizer que ele é sociopata. Isso quer dizer que ele aprendeu a não ter compaixão da sociedade. Ficou claro aí, gente? Olha só, no momento da formação do caráter, que é mais ou menos ali entre 4 e 6 anos, quando começa a formação do caráter, era a hora da criança, é a hora da criança receber não. É a hora da criança observar a honestidade dos pais, o trabalho dos pais, a dedicação dos pais. Tem mulher que trabalha 10, 15, 20 horas por dia. E o filho, mesmo que ela não seja uma mãe presente, o filho fala assim, caramba, minha mãe trabalha pra caramba pra botar comida em casa. Meu pai come o pão que o diabo amassou na empresa para manter a comida em casa. Então a criança cresce olhando isso. A criança da roça cresce olhando o pai e a mãe capinar, apanhar café, plantar arroz. Vocês sabem o que é cortar arroz, gente? Alguém aí já teve a oportunidade de cortar arroz? Vocês não têm noção como é terrível. Eu fui uma vez com meu avô, diferente, meu avô não era político, meu avô era agricultor, eu fui colher arroz com ele. Você sabe como é que funciona? A gente pega um monte o arroz, ele fica na palha, na folha. Você pega um monte de folha e vem com uma foicinha e corta, né, uma coifazinha. Só que aquela palha do arroz bate na pele da gente e pinica. Lá em Minas a gente usa o termo pinicar. Fica coçando, parece que a pele fica viva, sem falar na água gelada, porque o arroz geralmente ele dá em pântano. E aí aquele troço coçando meu corpo, minha pele parecia viva. Eu disse, meu Deus, e a palha do arroz, ela corta como se fosse navalha. E depois, então, meu avô, que ele carregava aquilo nas costas, ele ia bater para cair o arroz, para depois pilar o arroz para a gente comer. Olha, isso que eu vi meu avô fazer. Então eu aprendi o trabalho duro. Meu pai era pedreiro, eu vi meu pai trabalhar duro. Então isso é caráter. Meus filhos, eu nunca escondi deles de onde veio o dinheiro. Entende? Então a criança cresce aprendendo a honestidade, aprendendo que as coisas precisam ser aprendendo que precisa pensar no outro. Porque o que eu pensava? Caramba, olha o que o meu avô passou para poder sustentar o meu pai e os irmãos dele. Olha o que meu pai passa para me sustentar. Minha mãe lavava roupa. Então eu pegava a trouxa de roupa suja para levar para casa para a mãe lavar. Isso quando a mãe tinha água, porque antes não tinha água em casa lá em Muriaé. Tinha uma torneira pública onde as pessoas podiam pegar água para beber, para tomar banho, mas para lavar roupa ela lavava no rio. Então eu pegava a trouxa suja, eu ficava tão envergonhado que eu já era adolescente, das mocinhas me verem carregando aquela trouxa. E aí, minha mãe lavava a roupa, passava com ferro de brasa, aquela roupa branquinha, com risco de sujar,
dobrava e depois eu entregava. Então eu sabia que a minha mãe trabalhou pesado para me cuidar de mim, dos meus 6 irmãos. São 7 filhos meus pais tiveram. Então, olha só a diferença. Então, quando eu fazia qualquer coisa, meu pai dizia não para mim. Eu nunca vi meu pai conseguir dinheiro fácil. Imagina você crescer ouvindo seus pais dizer assim: isso aqui vai para conta tal na Suíça. Isso aqui é para subornar fulano de tal. Isso aqui é para facilitar. Isso aqui eu recebi de ter facilitado, de ter burlado o processo de licitação. Essa mala de dinheiro aqui é porque, se for passar pelo banco, a Receita Federal pode detectar e eu posso ser descoberto. Olha só, a criança cresceu ouvindo isso. Vai virar um sociopata, ou vai virar um psicopata, como a moça que matou. No final ela matou o pai e a mãe, porque o pai e a mãe ensinaram para ela a não ter compaixão. Então essa moça é filha do... os pais conviveu com o PC Faria. Então era conchavo, era contador do PC Faria, sabia das falcatruas do PC Faria. Então a moça cresceu ouvindo o pai dizer: isso aqui é do político tal, vou depositar na minha conta, isso aqui é para você comprar o carro, isso aqui, minha filha, é para pagar a sua escola. Então ela cresceu e ela desenvolveu o quê? A psicopatia. Depois matou o pai e a mãe para ficar com o dinheiro dos dois. Ela e o namorado, usuário de drogas. Percebe? Então a sociopatia, ela é construída na infância do filho do político corrupto. Então, quando a gente elege um político corrupto, a gente elege uma geração futura de políticos corruptos. Nós não desgraçamos só o país atual, nós desgraçamos para os nossos filhos e netos, porque esse político eleito, ele vai formar sociopatas que serão beneficiados com a política, porque o meio de eleição no Brasil é um meio em que predomina a mídia corrupta, a mídia comprada, em que predomina o aspecto econômico. O cara chega e paga uma roda de cachaça para todo mundo no boteco, o cara dá... O cara compra saco de cimento, paga a cirurgia de redução de estômago, e isso é que elege o político. Quando ele encaixa, porque ele acumulou pela corrupção, ele vai ser eleito. E aí ele vai passar isso pro filho dele: ó, para você ser político, você não precisa convencer o povo, você precisa comprar o povo. Depois que você for eleito, aí pronto, aí é com você. Aí você pode ir às forras. Porque o que os políticos, o que os candidatos gastam durante a eleição, 10 anos de salário deles não daria para pagar. Aí eu pergunto a vocês: de onde vai sair esse dinheiro? Da corrupção. Então o sistema é corrupto. Corrupto porque psicologicamente se constrói esses sociopatas. Eles votam leis que facilitam a corrupção, que não pune os corruptos. Agora mesmo está lá uma lei facilitando a vida dos corruptos. Por quê? Os deputados, a maioria, são sociopatas. São pessoas que não têm compaixão do povo. Percebe? É um processo psicológico. É um processo psicológico. Na Bahia, tinha lá na Bahia um coronel terrível. Era chamado Toninho Malvadeza. Era o apelido dele, de tão terrível que era aquele coronel. Adivinha quem governa Salvador hoje? O ACM Neto. A palavra neto te lembra alguma coisa? Neto não significa neto do avô? Aí a gente vai perceber de onde que vem. Então, é um processo muito complicado e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu, particularmente, não vou votar em ninguém que seja de família de político. Eu vou votar em quem está entrando na política pela primeira vez, de preferência. Porque ainda não tem... Gente, é muito complicado.
Tem tanta gente boa aí no país que pode se candidatar a deputado federal, a senador, a governador, a presidente da república, tanta gente boa. E fica sempre os mesmos, as mesmas pessoas. Tem gente que já está no seu 5º, 6º, 8º mandato. Eu também não sou contra a pessoa ficar vários mandatos. Eu sou contra a descendência. Filho ganhar cargo. Estamos aí numa discussão, e eu estou falando dos políticos, mas também tem aqueles que têm cargo político, que também é político, né? Os ministros, os diretores de estatais, os funcionários públicos comissionados, também nesse processo familiar, indica o avô, o tio, o neto, não passa. Entendeu? Então a gente vai ver aí há pouco tempo a discussão dos juízes que recebem auxílio moradia, que tem bolsa escola para os filhos de R$7.000. Tá de brincadeira comigo? Quem é o juiz? O juiz é o funcionário público. O doutor João Batista Erkenhoff, um juiz aposentado aqui do Espírito Santo, que fez história no sistema jurídico mundial, ele disse certa feita, foi professor da Universidade Federal, ele dizia que não deveria ser poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, devia ser serviço executivo, serviço judiciário, serviço legislativo, porque esses caras são servidores. Como é que eles podem fazer isso? O juiz, eu não sou o patrão do juiz, mas a sociedade é. Então quando o juiz exige aluguel, auxílio moradia, gente, qual juiz que não tem casa própria? É muita cara de pau. E a custa do dinheiro do povo. Um salário de R$30.000, dizer que isso é necessário, dizer que vai fazer greve, fazer pirracinha, ninguém merece. E o que acontece? No sistema, ele vai dizer, porque eu estudei muito, mentira, até porque o sistema de escolha dos cargos hoje são corrompidos. A gente vai ver 1, 2, 3, 4 da mesma família, um é juiz, o outro é desembargador, o outro é promotor, tudo da mesma família, coincidência? Não, facilitação. E aí o que acontece? De novo, o filho do juiz cresce vendo o juiz sem compaixão, vendo o juiz vendendo soltura de bandido, vendo o juiz fazendo acordo com o político, com o prefeito, com deputados. Que tipo de criança vai crescer? Vai crescer um sociopata. Então, a corrupção não está só no legislativo, no executivo, está também no judiciário. O Ministério Público tem feito um grande trabalho, mas o Ministério Público ainda é um grupo novo. O Ministério Público talvez vai gerar descendência. E aí teremos também promotores corruptos, promotores sociopatas. Vai depender dos promotores que aí estão. Que eu quero em Deus que eles eduquem seus filhos de maneira correta. E aí você fala assim, então, Luiz, precisa de um método de educação? Não, eu não estou falando de método da educação. Eu estou falando de exemplo. Eu estou falando da criança olhar e ver o pai honesto. Eu duvido que o filho do doutor Erkenhoff é corrupto. Se é, porque é sem vergonha. Porque o pai fez a história desse país. Então é claro que existem aqueles que são ruins mesmo, que independente da educação viram bandidos. Você vê às vezes um trabalhador que tem um filho honesto, 2 honestos, o terceiro é bandido. Não é exemplo do pai, ele se perdeu no mundo. Mas o pai pelo menos deu exemplo, o pai educou. E educar é com exemplo. Pitágoras dizia que educar o filho sem o exemplo é querer desentortar o cabo da bengala, tomando-o pela sombra. Olha que profundo. Educar o filho sem o exemplo é querer cortar o cabo da bengala
pegando a sombra. Se você pegar a sombra do cabo da bengala, você não vai conseguir desentortar, tá certo? Se você tentar desentortar o cabo da bengala, você já não vai conseguir, porque ela é de madeira, ela quebra. Mas pior é na sombra. Então, para educar, é preciso viver. Gente, os pequenos, eles são espertos, o olho deles desse tamanho, estão cada vez mais inteligentes. Eles estão prestando atenção na gente. Eles sabem o que nós estamos fazendo. Papai, por que você fez isso? Mamãe, por que você fez aquilo? Eles estão de olho. Um amigo estava me dizendo que o pai dizia para o filho: filho, nós não podemos mentir, porque a mentira é algo muito perigoso. Sabe por quê, meu filho? Se você mente, vamos supor que você esteja passando um aperto. Você falar para o papai, papai vai achar que você está mentindo e não vai te socorrer. Alguém que está afogando, se ele mente muito, o outro vai dizer: não, ele não está afogando não, é mentira dele, e ele vai morrer afogado. Então, meu filho, fala sempre a verdade, não minta. E aí, esse pai recebeu a visita de um amigo chato. Não tem aqueles caras chatos que ninguém quer receber, enjoados? E aí o pai falou assim: diga que eu não estou em casa. E aí a esposa foi informar o desagradável visitante que o marido não estava em casa. A criança acompanhou a mãe. Quando a mãe disse assim: meu marido não está em casa. Aí a criança disse: na verdade papai está sim. E ele disse para dizer que ele não está porque o senhor é muito chato. Imagina a cena. Imagina a cena. Papai está em casa sim. Ele disse para dizer que ele não está em casa porque o senhor é muito chato. Por que esse menino falou isso? Porque o pai disse a ele que não era para mentir. Agora me diga, ele aprendeu? Ele vai aprender com as palavras do pai ou com o exemplo do pai? Tá certo? É essa a reflexão que eu queria fazer com vocês. Eu sei que foi uma reflexão polêmica, sei que isso pode me custar alguma coisa, né? Algum tipo de perseguição política ou rechaçamento, mas eu estou com 54 anos, então eu já sou peso morto, sou pobre, ninguém tem nada, que não tem mais o que tirar de mim, tá bom? Então tá tudo tranquilo, mas eu quero apenas fazer essa reflexão, utilizando a psicanálise para a gente entender esse processo político, essa crise horrível que passa, a crise política horrível, que puxa a crise econômica, crise financeira, que passa o Brasil, os Estados Unidos, enfim, os países do mundo inteiro, né? Agora, agradeço pela audiência, vamos ver aqui se tem alguma pergunta, responder com muito carinho. Antes disso, lembrar, né, que nós estamos aí com um aplicativo. É só você digitar Psicanálise Aloísio, que aí você vai aparecer lá todas essas lives, para você poder baixar e assistir, sobre vários temas. Essa live, essa é a única que eu falei de política, tá bom, gente? Eu não sou um crítico político. Essa é a primeira e será a última. A semana que vem, por exemplo, vamos falar de escolha, né? Terça-feira que vem vamos falar das escolhas que nós nos arrependemos, ou seja, tem nada a ver com político, mesmo que seja escolha política, eu não vou tocar nesse assunto mais, prometo, é só essa reflexão, essa é a primeira e será a última. Então, se alguém quiser me perseguir aí, essa é a última, não vou fazer mais, não vou citar mais seu nome aqui, tá bom? Vou falar de outras coisas ligadas à psicanálise. O Você no Divã tem como proposta a democratização da psicanálise. Também quero anunciar que na próxima sexta-feira, dia 16 de março, estarei em Nova Venécia fazendo um workshop para casais, gratuito, de graça, o mesmo projeto de democratização da psicanálise. A psicanálise para ajudar a pessoas casadas, ou enfim, pessoas que estejam com crise no relacionamento. Isso no dia 16 de março. Vai ser no bairro Rúbia, em Nova Venécia. O banner está aí no meu Facebook. No dia 17 de março,
no sábado, em Nova Venécia, no Salão Paroquial da Matriz São Marcos. Eu vou falar sobre como ajudar pessoa com depressão, com base na psicanálise. Então vocês viram aí que a minha agenda não é uma agenda política, é uma agenda de psicanálise. Então, repetindo, esse é o primeiro e o último. E nós estamos aí com o curso de psicanálise EAD. Se você quiser fazer, se tornar um psicanalista, ser um terapeuta, você pode fazer à distância conosco, que não é tão à distância assim. A gente manda o vídeo, eu faço uma entrevista com você uma vez por mês, tirando as suas dúvidas, e fora isso, textos, enfim. E aí você pode fazer conosco e se tornar psicanalista, tá bom? Vamos ver aí as perguntas para o tema de hoje, que foi um tema polêmico, deu audiência, caramba, né? Eu realmente aqui lavei a alma, botei para fora tudo o que eu penso da política, né? Mas sobretudo com base na psicanálise freudiana. Estael Miranda Diogo, Rita de Cássia Cesana, Adriana Cavalcante, lá de Pernambuco, a Estael de Ubá, Minas Gerais, Antônio Augusto Monteiro, o nosso querido Rodrigo, abraço aí Rodrigo, obrigado aí pelo apoio, por compartilhar, Letícia Mendes, Cláudia Pimentel, Luciano Freitas, lá de Campos do Goitacazes, Eliana Luiza, desculpe se eu dei alguma indireta, não foi a intenção, tá bom, gente? Virgínia Coim, lá da Bahia, lá de Teixeira de Freitas, Maritza Costa Almeida, lá de Santos Dumont, Minas Gerais. Boa tarde, amigo, tá dizendo a Maritza. Rita de Castro Cesano está dizendo, boa tarde, tema importante, deveria fazer parte do currículo escolar, com certeza. Mas por que não faz, né? Não há interesse, né, de esclarecer o povo. Rosa Reis, Daniela Ferreira Silva, aliás, tiraram a sociologia e a filosofia do currículo escolar, e estão querendo tirar a história também, porque é da chamada escola sem partido, que é para acabar com qualquer debate no campo político, né? Tá sendo, o MEC está fazendo isso, né? E aí, enfim, a gente vai assistir essas mudanças cada vez ruins aí para a política brasileira. Núbia Borges, Ana Maria Emetério Marques, Ana Maria está dizendo, boa tarde, doutor, boa tarde, Ana Maria. Marli Silva, API, Juliana Leite Spiller, Cláudia Pimentel, batendo palmas, professor. Cláudia Pimentel, API, Maritza Costa Almeida também, aplausos. Paulo Toledo Luz, Rodrigo Nogueira Souza, Luciano de Lima, quanta gente, hein? Tiago Barros, André França, Soraya Vencionec Vaguin, Edilene Gomes, Edilene está dizendo boa tarde, Edilene, Lucineide Rossini, Marco Antônio Chacur, Thaís Serafim, Maria Angélica Gualberto, muito bom. Edilene Gomes, excelente. Rosemary Peixoto, Marcela Pereira de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Marcela, aí também não é diferente não, hein, Marcela? O negócio aí tá pegando, mas de qualquer forma, início do mês que vem tô indo aí, abril estarei aí em Denver, hein? Um abraço em todo mundo aí de Denver. Daniel Geiger, eu vou estar em Denver e o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, no Colorado e no estado de Massachusetts agora em abril, fazendo conferências e lançando livros. Tereza Faria Lima, Vanderlei Campbell, John Harley, meu amigo lá de Sete Lagoas, Luiz Concórdio, meu amigo Luiz, lá de Caruaru, saudade, cara. Fica com Deus, um abraço. Dalva Rangel, Ivana Santos, lá de Nova York, New York, né, Ivana? Um abraço para você, minha querida, mulher trabalhadora, como diz lá em Minas, trabalhadeira pra caramba. Então, isso aí é que eu sempre que eu vejo vocês trabalhando, e brasileiro que mora nos Estados Unidos trabalha, gente, trabalha, pode até ganhar dinheiro, mas trabalha bastante também, né, Ivana? Ivana de Nova York. Valéria Lazarone Silva, um abraço, Valéria. Dalva Rangel, excelente. Geraldo Sobrinho, Ivana está dizendo, ouvindo de New York, amigo. Rita de Cássia, amei a explicação. Dalva Rangel, excelente psicanalista, obrigado, Dalva. Cremilde Galego, Regina Félix, um abraço, Regina, saudade de você, minha amiga. Um abraço, fica com Deus. Rosélia Gonçalves,
Rita de Cássia Cesana, exemplo é tudo. Muito bem, é verdade, a gente educa pelo exemplo. Lúcia Santos lá de Nova Venécia, eu acho. Bárbara Santos, minha filha, beijo, filha. Estou aí falando de política hoje, mudei um pouco a minha retórica. Rita de Cássia Cesana, a tal política assistencialista. Não, política assistencialista, mas assistencialista com quem? Rita? A gente fica criticando a assistência que dão para os pobres. E assistência para os ricos. E o filho de juiz que ganha bolsa de estudo de 7 mil. Fora a facilidade para entrar, para estudar lá fora. O auxílio moradia. Não pode dar Bolsa Família para o pobre, não. Não pode dar, que é minha casa, minha vida, não. Mas pode dar auxílio moradia para o juiz que ganha 30 mil. Então a política assistencialista aí ela é generalizada no país. O pobre, pelo contrário, o pobre ganha muito pouco. Quem ganha mesmo são os ricos, são os políticos. É o pessoal do Poder Judiciário, Alessandra Andressa Drummond, Cláudia Pimentel, Cláudia é o mau exemplo de pai para filho, com certeza. Maria Aparecida Lopes, Jorge Moura, Laura Massa, Mary Menezes, Rosângela Falia. O meu amigo Jorge Moura, Jorginho, excelente cantor lá de Mimoso do Sul. Grande abraço, irmão. Edilene Gomes, foi excelente, obrigada. Ana Cristina Brasil, abraço, Cristina. Abraço da dona Joana. Laura Massa, verdade, professor, beijinhos. De Braga, Portugal. Então, olha, gente dos Estados Unidos, Portugal. Nossa, Edilene de Pernambuco, abraço, Edilene. E agora, por último, a Vânia Tiese. Então, quem está chegando agora vai poder assistir o vídeo inteiro, que vai ficar gravado aí. Esse vídeo está disponível, pode converter para o YouTube, pode postar, compartilha, por favor, os links, né? Quem sabe chega aos políticos e eles repensem o jeito de pensar. Quem quer se candidatar, perceba a chance de ser candidato quando não é de família de político, né? Quando é representante de alguma coisa, né? Então, isso aí, a Rita de Cássia, foi isso que me referi, assistencialista ao rico e ao pobre, exatamente. Todo mundo quer mamar no nosso Estado. As pessoas querem um Estado pequeno, conversa. Elas querem um Estado que seja só para elas. O Estado deve proteger os fracos e cobrar dos fortes. Mas no Brasil acontece o contrário. O salário mínimo diminuiu, a gasolina dobrou, o gás de cozinha triplicou, né? Isso aí. Então, todo mundo aí assistindo, o Demarco está entrando agora, depois vocês vão poder assistir o vídeo inteiro. Por hoje a gente fica por aqui, deixando aí um abraço, desculpa qualquer coisa, eu não quis dar indireta, eu quis dar direta mesmo para o político, tá bom? Para a gente fazer uma análise, tá bom? Do ponto de vista psicanalítico, é a psicanálise colaborando, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima terça, quinta não teremos, que eu tenho viagem. Na próxima terça o tema será: eu me arrependi, o que faço agora? Arrependi da decisão que tomei, o que faço agora? Compartilha e nos vemos então na próxima terça-feira, a 1h da tarde, horário de Brasília, às 3h. Tem você no divã comigo, Aloísio Silva, psicanalista. Um abraço, fiquem com Deus.